E aí, tá me ouvindo? Essa é a frase mais dita do ano. Não dá, né? Peraí. Quer dizer, 14 de março foi decretada a pandemia e foi decretado, né, o isolamento social, ninguém podia ver ninguém, só podia ficar em casa e eu logo de cara fiz isso. Eu fiquei em casa, eu acredito que assim, fiquei em casa restritamente 4 meses, sem circular pela cidade, né? Mas aí depois de 4 meses eu comecei a circular pela cidade, eu senti que eu precisava pegar sol. E eu não tive Covid, tenho certeza, porque estou me cuidando desde o início. Tenho possibilidade de me cuidar, né? Consegui trabalhar de casa e etc. Então, eu fiz isolamento social desde o começo. Portanto, tenho certeza que não peguei. E pessoas na minha família pegaram. O meu cunhado, ele é médico intensivista e lida diretamente com um quadro clínico de paciente de Covid, pegou. A gente perdeu o tio do meu companheiro logo no começo, em março. Foi assim, na primeira semana de pandemia, primeira ou segunda, depois do dia 14 de março, a gente, logo que veio o anúncio da OMS que tinha uma pandemia, passaram uma coisa de 7 dias, a gente já soube que o Lutero estava internado e alguns dias depois ele faleceu. Então a gente perdeu ele e eu perdi uma prima também, que era cuidadora da minha madrinha, uma pessoa muito importante na família. Morreu também logo em março, bem no começo. Logo no começo da pandemia eu tive a oportunidade de trabalhar 100% remoto da minha casa. Esse período 100% remoto e totalmente isolada se estendeu por aproximadamente 6 meses. Não que hoje, passados 9 meses de início de pandemia, eu esteja frequentando o escritório. Não, a gente não tem data para voltar a se reunir. Então, o trabalho remoto ele vai se estender. A diferença é que faz mais ou menos uns 3 meses que eu comecei a flexibilizar um pouco as minhas saídas de casa. Fiquei um mês, mas depois tive que sair pra rua de novo. Minha avó pegou. Eu não fiquei tanto por conta que eu precisava estar trabalhando, só que eu não tive contato com ela, porque ela não mora junto comigo. Então, o único contato que eu tive com ela foi no finalzinho quando ela estava no tratamento, que eu precisei levar ela nas fisioterapia que ela estava fazendo. No início, uns 20 dias mais ou menos, eu fui demitida do emprego e fiquei em casa. E nesse momento eu estou no Brasil de novo, porque no começo da pandemia eu estava morando em Juiz de Fora, tinha 1 ano já, igual tudo parou, pararam os trabalhos também. Aí depois de uns 2 meses de eu ficar vendo se eu podia segurar essa minha estadia aqui no Brasil, vi que não, né? Porque não tinha trabalho, tinha que pagar aluguel, as contas, comida e tudo mais, e não deu. Decidi voltar para a Argentina. Aí eu não consegui voltar de avião, então tive que voltar de van, do Rio de Janeiro até fronteira com a Argentina, lá no Rio Grande do Sul. Eu acredito que a pandemia ela muito mais fez ver o que já estava em andamento, uma lógica de exploração do trabalho, uma dinâmica de desigualdade social, uma dinâmica de desigualdade de gênero. Ela fez ver coisas que já estavam em processo de um jeito mais exacerbado. Como que algumas palavras que a gente foi escutando vão produzindo subjetividades que a gente ainda vai entender quais são.
mas que também estavam em andamento. Por exemplo, palavras como isolamento social. A ideia de isolamento social, ela vem muito junto com a ideia de indivíduo que a gente está alimentando desde que o Projeto Moderno nasceu. E a experiência de pandemia que eu tenho percebido é uma experiência extremamente individualizante. Principalmente no Brasil, promovida pelo governo federal também. E a responsabilidade de ter pandemia ou não era de quem furava a quarentena ou não, independente dos motivos, né? Então, todo mundo começou a virar também fiscal e dono da resposta. Só que cada um ficou o seu próprio dono da própria resposta, né? Seja mandando por WhatsApp o remédio milagroso que a mãe e as tias mandam, os pais, os avós, seja dizendo o jeito certo de isolar, seja porque viu a live e já sabe qual é a verdade, mas ficou uma verdade individualizada, extremamente individualizada. E as experiências mais ou menos coletivas, né? Os sucessos de estados que conseguiram sucesso em um certo controle da pandemia, automaticamente, pela intelectualidade, já são vistos como um grande risco, porque é uma política de controle. Então, é um controle absoluto que vai te controlar depois, que tome cuidado. Então, tanto as experiências de pensar uma coletividade em conexão, tirar dados disso para prevenção, quanto à extrema individualização, dizendo o que a gente já estava vivendo mesmo, que é essa paranoia, esse medo do controle, do fazer parte de algo e essa certeza de ser dono de si, né? E ser o único responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Nesse caso foi assim, com muito cuidado e sabe, um pequeno medo de que ia acontecer e tal. E foi muito doido, né? Porque eu saí de Juiz de Fora para chegar na rodoviária do Rio, né? Que era do Rio que a van ia sair. E foi incrível para mim chegar na rodoviária do Rio de Janeiro e ter ninguém. A viagem também foi bastante tensa, né? Porque a gente ia de van, né? Eu tive que deixar várias coisas na minha casa, porque não era permitido levar tantas coisas. Assim, éramos 15 pessoas numa van e eu ia com meu teclado assim no colo, tipo 30 horas de viagem com máscara. Então a viagem em si foi muito tensa, furou o pneu da van na hora que a gente estava saindo do Rio, na fronteira, quando a gente chegou. A gente ficou esperando umas 10 horas na fronteira, porque o governo argentino, em teoria, estava mandando uns ônibus pegar a galera, mas não tinha ônibus nenhum quando a gente chegou. A gente chegou tipo 2 horas da tarde e só fomos pegar o ônibus 10 da noite. E ali, sabe, não tinha comida, esse tipo de coisa. Daí eu fui levado para Mar del Plata, que é outra cidade, né, tipo uns 400 quilômetros de Buenos Aires, porque eu tinha colocado o endereço da casa da minha mãe, que é mais perto de Mar del Plata. Aí eu fui lá para fazer a quarentena mesmo. Aí eu fiquei 2 semanas num quarto de hotel, com polícia na porta, galera entregando a comida, deixando a comida na porta, tipo uma marmita na porta, batendo na porta, indo embora. Foi muito, muito maluco, realmente. Então foi isso, né? Foi uma odisseia mesmo. Eu acho que... Pensei que tinha travado. Eu acho que é legal trazer não só a experiência pessoal, mas que também eu tive a oportunidade como psicólogo de ser testemunha também. Isso é uma das riquezas da experiência clínica, você poder testemunhar histórias e levar essas histórias adiante. A minha memória dessa época, ela já tá ficando meio ruim. Porque pra gravar aqui agora, eu tô tentando puxar como tava a minha vida naquela época, e eu sei num geral, mas a verdade é que o que faz toda a diferença agora na pandemia é justamente o miudinho, né? São as práticas do dia a dia, as pequenas, as coisas que a gente fazia antes e que eram praticamente invisíveis como práticas, né? Como sair de casa e pegar um ônibus. É um pouco das incertezas como o mundo vai funcionar daqui pra frente, né? Acho que no começo foi reconfortante saber que eu poderia ficar em casa,
me protegendo desse vírus que ninguém sabia muito como funcionava no começo. Não que hoje a gente já saiba 100%, mas acho que a gente já tem um pouco mais de clareza. É muito esquisito quando eu passo várias horas fora de casa. Eu me sinto desprotegida. É quase como se a casa fosse um escudo de proteção do mundo. Sufocado, né? Ficar sem ver todo mundo, só dentro de casa, enjoa às vezes. Mas não gostei não e tive que sair pra rua, que tava precisando. Mas é interessante pensar essa frase, né? Fique em casa. Me chega um pouco isso, fica aí, né? Fica na sua. E como que é uma frase quase que invivível, porque fique, né? Fique, permaneça. Como se a vida não pulsasse o tempo todo. As paredes da casa não acompanham a pulsação da vida. Então é muito interessante, de fique aí, fique na sua, não estou preocupado se você está bem, está mal, só fica. Só fica que se sair é um terror. E aí a gente não pensa em estratégias, em modulações, né? Ficar, permanecer é invivível. A vida ela funciona por conexões e modulações, que é o que a gente estava falando, né? Ficar, tudo bem, eu consigo conter, então eu consigo acessar um pouco mais do meu pulso, mas eu não consigo conectar, né? Eu não consigo distribuir a minha produção para o mundo. E isso é bem violento, né? É uma violência que realmente a gente ainda não tem noção do efeito. Mas é isso, a tolerância, né? Tem pessoas que ainda estão muito com medo, né? Com uma situação de fragilidade do corpo, né? Lá em La Plata, que é a cidade que eu fui depois da pandemia, depois da quarentena e tudo mais, foi muito maluco, porque tinha pessoas que eu não via mais de 2 anos, né? E galera, a gente se perguntava na rua, será que a gente se abraça? Que não, sabe? Isso é muito doido, né? Com pessoas muito próximas. Isso foi maluco. Até com a minha mãe, né? Que depois da quarentena eu fui para casa da minha mãe, e quando a gente se viu, tinha 2 anos que a gente não se via, ela falou, eu vou te abraçar, foda-se, né? Eu sofri um pouco nesse começo por conta de não ficar sozinha, de ficar no tempo do outro o tempo inteiro, de ter que dar conta da casa, aquela neurose da casa, que você tem que mexer ali, você tem que mexer aqui, você tem que estar a casa sempre limpa, os almoços têm que ser maravilhosos, a vida dentro de casa precisa ser perfeita, porque já que não tem vida do lado de fora, do lado de dentro tem que ser incrível, e cansou. E essa saturação está provocando um desânimo, uma falta de perspectiva, falta de horizonte também, falta de vontade de investir. E é também que a gente tinha conversado sobre as cidades, né? As cidades também pararam de ofertar coisas para a gente investir. Tudo que a gente podia investir de desejo, de prazer, não tem. Então é um luto gigante, porque é um luto de mortes que a gente vive todo dia, mas um luto também daquilo que a gente investia e não pode mais. A minha ansiedade esse ano aumentou muito. Foi um ano de muita ansiedade. Ficar dentro de casa o dia inteiro, né, gente? Pra mim, isso é a impossibilidade de sair de si. E a gente vai precisar de uma reaprendizagem de relações, de habilidades sociais. Porque a habilidade social, a capacidade de comunicar, de estar junto, de se expressar, não é óbvia nem natural. É um exercício muito grande que a gente pratica, muitas vezes sem perceber. A gente não sabe como vão ser os próximos meses, mas é quase que um reaprender a estar fora desse casulo de proteção. Então, nesses 3 meses de flexibilização, eu tenho saído algumas vezes, no máximo uma vez por semana. Tenho encontrado algumas pessoas, poucas, acho que vi nesse ano, nesses 9 meses, no máximo 5 pessoas diferentes. E é meio que isso, assim, se readaptar e a relação com a casa. É uma relação de proteção. É um casulinho. Você sente a falta, né? Você sente bastante falta desse contato físico, emocionalmente. Então toda vez que você vê alguém, você quer muito abraçar. Política de educação mesmo, poder saber
sentir, saber sobre a experiência, né? É algo que está se atrofiando, é algo que não é óbvio, não é natural, é preciso de um atletismo da afetividade. Então, é preciso treinar, é preciso uma ginástica afetiva aí, para suportar o sutil. Porque o sutil vai acabar virando um afogamento de sensações. O que é mínimo vai virar muito, se a gente não der conta disso. De saber sentir, né? Eu tô sentindo falta do mundo, assim, das pessoas. E mal, né, agora, nesse momento, porque 2021 vai ser mais um tanto disso. Mudou bastante. Antigamente, antes daí eu saía muito com eles, mas agora difícil até ver eles. As mães deles não deixam eles sair e eu preciso ir pra rua, né, pra trabalhar. Sema é doido que quando eu tive que colocar um lugar para voltar, foi a casa da minha mãe, né? E agora a gente já sabe, né, que as coisas não vão melhorar, que não vai ter vacina pra todo mundo. Eu provavelmente não vou ser vacinada ano que vem. Então vai ser mais um ano dentro de casa. Eu tô aqui tentando pensar estratégias pra passar por esse período. E a gente vem de uma referência de uma qualidade do tempo do agora, o tempo da emergência. Todo mundo se identifica com isso, todo mundo que trabalha, todo mundo que vive na cidade moderna é o tempo sempre do agora, é o tempo do 5G, né? Então eu acho que é como a gente incorpora o tempo e aí acredita que só pode responder a partir desse tempo e não experimenta outras qualidades. Eu tenho uma imagem que eu acho que me acompanha muito sobre isso, que é de um filme colombiano que chama Sociedade dos Semáforos. E a primeira cena do filme, que é uma avenida absolutamente engarrafada. Barulho. E um barulho de ambulância muito grande. E aí vai mostrando esse engarrafamento, e é um engarrafamento de ambulâncias. E aí fica a pergunta, quando tudo é emergência, como é que você vai dar a preferência? O que passa quando tudo é urgente?